Olá, pessoas! Estamos aqui hoje para voltar a falar sobre a fisiologia do sistema reprodutor masculino. Nós vimos na última aula que o sistema reprodutor masculino, né, é responsável pela produção de espermatozoides e que isso acontece, né, sobre uma regulação hormonal, né, envolvendo o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, e que essa produção de espermatozoide, chamada de espermatogênese, acontece em etapas, que vai desde a divisão das espermatogônias, que são as células, né, germinativas do macho, que vão se dividir e ocorrem várias fases até a gente ter os espermatozoides na sua forma, né, com as suas características de cabeça, peça intermediária, cauda, acontecendo a maturação desses espermatozoides no epidídimo para que ele se torne apto a fecundar o óvulo dentro do trato genital da fêmea. Essa produção de espermatozoide, a gente vai ver hoje que ela acontece de forma cíclica, que é o que nós chamaremos de ciclo espermatogênico. É exatamente o intervalo em que uma nova espermatogônia começa a se dividir, tá? Então, quando as primeiras, vamos começar a pensar aqui, imaginar que aconteceu a primeira divisão de espermatogônia daquele machinho, né, na puberdade. Então, aquelas espermatogônias começam a se dividir, vão sofrer diferenciação até chegar a espermatozoide. Durante esse processo, até uma determinada parte do processo, não há divisão de novas espermatogônias, tá? Para que o intervalo até que novas espermatogônias comecem a se dividir novamente, a gente vai chamar de ciclo espermatogênico, tá? E para completar, né, uma espermatogênese completa, 4 novos ciclos vão acontecer. Ou seja, até a primeira espermatogônia se dividir, diferenciar e chegar a espermatozoide, vão acontecer 4 novas fases de novas espermatogônias se dividindo, se diferenciando. Então, por isso que sempre tem produção de espermatozoides, tá? Esse tamanho do ciclo, né, vai variar de espécie para espécie, como a gente vai ver no quadro a seguir. Então, aqui, o tamanho do ciclo varia, como eu falei, de espécie para espécie, né? O tempo. Aqui é em dias, no bovino é 14 dias para um novo ciclo de espermatogônias começar a, né, se dividir. No ovino 10, no suíno 8, no equino 12, né, cão e no rato, tá? Então, a partir do momento que as primeiras espermatogônias se dividem, um novo no bovino, as primeiras espermatogônias se dividiram, né? E em 14 dias esse ciclo se fecha. E essas, além de acontecer em ciclos, né, a gente tem também o que se chama de ondas espermatogênicas, tá? Então aqui eu tenho só para exemplificar um túbulo seminífero. E as espermatogônias, elas não começam a se dividir em todo o túbulo seminífero ao mesmo tempo. A gente vai ter aqui, ó, a posição 1, né? Então, isso significa que aqui começou a haver divisão de espermatogônia, certo? Aqui, onde tem 1, começou a haver divisão de espermatogônias ao mesmo tempo. Quando essas espermatogônias estão numa fase da divisão, na região 2 vai começar a haver a divisão de novas espermatogônias. Em seguida, na região 3. Então, ela acontece em formas de onda no túbulo seminífero, tá? Então, acontece em regiões diferentes, aí depois segue uma nova região, 2, 2, aqui teria 2 também,
3. Então, além de acontecer em ciclos, acontece em ondas dentro do túbulo. Não acontece em todo o túbulo ao mesmo tempo. E aqui a gente tem a morfologia de um espermatozoide, né? A gente já mostrou isso antes. A cabeça, tá? Onde a gente tem o núcleo haploide, que carrega o material genético daquele animal, tá? Que vai ser introduzido no ósseo da fêmea no momento da fecundação e para formar as futuras células diploides, né? Já que a célula, o ósseo também é uma célula haploide. A vesícula acrossômica contendo uma quantidade de enzimas que vão facilitar o momento da fecundação para romper, né, as barreiras para que esse espermatozoide possa adentrar, né, no óvulo. A peça intermediária rica em mitocôndrias, que vai promover energia para que esse espermatozoide possa se manter e se deslocar, né, e chegar ao local da fecundação. E o flagelo, ou cauda, né, que faz parte da cauda, o flagelo é que é responsável pela movimentação desse espermatozoide. Que mais uma vez aquele processo de diferenciação, né? Quando o citoplasma é perdido, digamos assim, parte do citoplasma, de material citoplasmático é descartado, né? E vai se formar só o acrossoma com o núcleo, formando a cabeça, a peça intermediária e a cauda, e né, a estrutura final aqui, morfologia final de um espermatozoide. Quando a gente fala em sistema reprodutor masculino, a gente, além, né, do testículo, que é o órgão principal da produção tanto de hormônios masculinos, né, testosterona, os andrógenos, como também do espermatozoide, a gente tem que lembrar também que não são só essas estruturas responsáveis pelos processos fisiológicos de reprodução do macho. Tá? Existem glândulas, são chamadas de glândulas sexuais acessórias, que são responsáveis, né, em auxiliar na formação do sêmen. Tá? Porque os espermatozoides sozinhos, livres, eles não têm como, né, se manter, eles têm que estar envolvidos, digamos assim, estar presente numa solução, né, com substâncias que vão ser responsáveis pela sua nutrição, né, pela manutenção da vida dessa célula, né, que é o espermatozoide. Então, nós temos aqui as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais, tá? As vesículas seminais responsáveis pela maior parte, né, a produção da maior parte dos líquidos que produzem o sêmen, ou isso que produzem o sêmen, né? Então, é responsável por secretar o líquido seminal, tá? A próstata secreta, né, um líquido esbranquiçado mais alcalino, que vai manter o pH ideal para proteger esses espermatozoides dentro do trato urinário, do trato genital feminino, tá? Então, para neutralizar a acidez, né? Tanto no canal deferente como na vagina da fêmea, então esse pH tem que se manter alcalino. E as glândulas bulbo-uretrais, que produzem uma substância que tem como principal característica a lubrificação, a principal função, a lubrificação para o momento da cópula, que corresponde a nada mais do que 5% do sêmen como um todo. Normalmente, esse líquido ele é liberado até um pouco antes, né, do próprio sêmen, exatamente para lubrificar e facilitar o momento da cópula. E a composição do sêmen, né, é exatamente como eu falei, a maior parte
pelo conteúdo das vesículas seminais, tá? 30% só do líquido proveniente da próstata e 10% de outros líquidos e espermatozoides. E o pH ideal do sêmen é em torno de 7,5, tá? Com variações pequenas de espécie para espécie, mas em torno disso. E exatamente quem vai produzir, né, promover o tamponamento para que esse sêmen permaneça nesse pH é o líquido proveniente da próstata. Então, o que é o sêmen, né? É uma substância líquida, é um componente líquido originado pelas secreções das glândulas sexuais acessórias, juntamente com os espermatozoides, né? Então, o sêmen, ele tem espermatozoides e esses líquidos originários das glândulas sexuais acessórias, tá? Então, quando um sêmen é avaliado, dependendo da espécie, existe uma proporção na quantidade de espermatozoides dentro desse líquido, tá? E quando se avalia o sêmen, se avalia também não só a concentração desses espermatozoides, mas a qualidade desses espermatozoides. E as características físico-químicas do próprio sêmen, né? Dos próprios líquidos, o pH desse sêmen, a cor desse sêmen, a viscosidade desse sêmen, que está muito relacionado com a presença dos espermatozoides, e cada espécie tem características específicas. Nessa tabela, nós temos, né, a comparação entre o volume ejaculado, o tempo de ejaculação e o local da deposição do sêmen das diversas espécies, tá? Touro, carneiro, né? Então, uma comparação. Né? A gente vai ver que algumas espécies depositam o sêmen na vagina, outras dentro do próprio útero. Tá? Lembrando que o local da fecundação é nas tubas uterinas e que esse espermatozoide vai ter que migrar até as tubas uterinas, né, para encontrar o óvulo, tá? Então, isso aqui só, né, para vocês terem ideia dessas características, né, desses valores. E por hoje é só. Na nossa próxima aula, nós vamos ver sobre avaliação andrológica e avaliação do sêmen. Até lá!